Oi, pessoal! Cíntia Viana do Conexão com CX, terapeuta integrativa, psicanalista, consteladora e captadora psíquica. Estou aqui em mais um vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre vidas passadas, vidas simultâneas, paralelas, enfim. Estou adotando o termo vidas passadas porque é de mais fácil entendimento, é uma fala mais coloquial. Mas o contínuo, o espaço-tempo é um contínuo, a gente tem essa divisão de passado, presente e futuro na nossa racionalidade quando estamos aqui encarnados, ok? Somos um único espírito vivendo várias experiências rumo à nossa ascensão. O que é a ascensão, gente? É nos tornarmos o quanto possível mais semelhantes e próximos do todo, da fonte, de Deus, do Mestre Jesus, que é a referência, que eu tenho para minha vida e que eu sempre vou mencionar aqui para vocês. A minha vida deu um salto muito grande, então, quando eu entendi, como eu já expliquei em vídeos anteriores, que a reencarnação é uma realidade. Então, para mim é uma verdade posta, que eu vivencio no meu dia a dia. E aí você vai me questionar, Cíntia, o que isso tem a ver com terapia? O que acontece? Para quem estuda, Freud, Jung e outros aí, que Freud e Jung iniciaram, lá atrás, essa questão da psicanálise. Para quem tem, para quem já faz terapia, gosta de terapia, vai entender um pouquinho mais do que eu tô falando. O ser humano, ele é muito curioso. E às vezes o ser humano, eu pelo menos sou, e gosto muito de histórias. E quando a gente fala de Jung, ele fala muito do inconsciente e de como a gente associa, como o inconsciente se manifesta através dos símbolos. Então, tudo que a gente conecta está comunicando alguma coisa. Eu aqui hoje estou comunicando a vocês muito mais do que a minha fala, do que o texto que eu vou trazer, a história que eu vou contar. Então, a minha camiseta comunica, a minha japamala, talvez, que eu peguei agora aqui, enfim, Então, nós interagimos muito mais com o nosso inconsciente do que com o nosso consciente, que seria as memórias, a nossa racionalidade, o nosso ego, a persona, encarnada. Então, assim, a Cíntia, puramente dito, CPF, Cíntia. E o inconsciente é um grande arquivo que guarda ali memórias de todos os nossos eus. O que acontece? O nosso cérebro, falando de vida atual, desse aqui agora, ele memoriza muitas coisas, principalmente assim, momentos de êxtase, de felicidade, ou momentos de trauma. Então, é como se ele tirasse fotografias. Lembra das imagens simbólicas? Às vezes, essas fotografias, elas se montam na nossa mente, se moldam, como se fosse um frame, um filme, partes de um filme. Quando eu comecei a acessar os meus próprios registros, há muito tempo atrás, muito tempo que eu quero dizer para vocês, gente, há mais de 20 anos, mas eu não tinha consciência, eu não tinha o estudo, eu não tinha a percepção da estrutura desses registros, de como isso se dá, por quê. Então eu tinha alguns momentos que eu tinha esses acessos, geralmente momentos em que eu estava usando o meu potencial para uma coisa que não era legal. Então eram momentos em que eu tinha muita raiva, muita mágoa, onde eu estava prestes a meter os pés pelas mãos com relação a alguma relação minha. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, como eu sempre fui uma pessoa que busquei muito a espiritualidade, mas dentro das religiões, como eu também já falei anteriormente, mas eu sempre fui socorrida. Então, olha isso aqui. E aí começou, os meus acessos aí aos registros akáshicos. Mas por que eu tô associando ao inconsciente, ao simbolismo e tudo mais? Porque a gente repete.
a nossa vida, infelizmente, eu arrisco dizer, sem medo de errar, que 90% de nós encarnados aqui na Terra, isso sim, sem medo de errar pra mais, tá? Pra menos, aliás, porque talvez seja um número superior aí aos 90%. Está dormindo. O que é esse dormindo? O que é esse dormente? É nós estarmos repetindo erros, padrões, dores, por não nos darmos conta, não termos consciência do que nós precisamos mudar. Então, são coisas que se repetem para que a gente faça diferente, mas a gente nem sempre consegue detectar e fazer. Eu já disse também anteriormente que assim, Cíntia, eu não tenho acesso a um terapeuta de vidas passadas, eu não tenho como custear a terapia, eu não sei por onde começar. Sempre começa no aqui e agora. Tem uma razão, né? Porque estamos aqui e tudo mais. Tá, Cíntia, mas se tu diz que pode ser aqui agora, por que existe tudo isso? Para facilitar caminhos, né? Para nos auxiliar nessa caminhada. Então, não é necessário você seguir o mesmo caminho que eu, você acreditar nas mesmas coisas que eu, mas é muito importante, e eu proponho essa reflexão, para que você se analise. Então, é aquela história do papel e da caneta e anotar tudo o que eu sinto, que eu sei que não é legal. Se eu tenho um sentimento dúbio, duvidoso, alguma coisa que me incomoda, ou que não me incomoda, que pra mim é normal, mas eu sei que assim, várias pessoas próximas a mim já apontaram, ou pessoas não tão próximas, que eu nem gosto, nem considero muito, mas 3, 4 pessoas já chegaram pra mim, ó, aquela lá assim, se te dói, tem uma frase que eu tenho pavor, que é, tinha, né, agora, que é bateu, doeu, pega que é teu, né? Então a gente sabe, são pistas que a vida nos dá daquilo que a gente precisa entender ou melhorar em nós. Porque um dos maiores caminhos que nos aprisionam os erros passados é a negação. Então, quando eu nego a minha participação naquilo que eu estou vivendo hoje, o protagonismo naquilo que eu estou vivendo hoje, eu estou cedendo meu poder pessoal a terceiros e me colocando numa situação infantil, numa postura infantil, numa postura vitimista. Isso sempre vai ser muito prejudicial para mim. Então, ainda que eu esteja em dor, que no momento eu esteja vivendo um desafio no qual neste momento, neste aqui agora, eu não consigo dar a volta, eu não consigo reverter aquela situação ou fazer diferente, enfim, é muito interessante que eu busque o para quê. Não é nem o porquê, né? Às vezes a gente está vivendo um desafio, eu atendo muitas pessoas e elas me dizem assim, mas Deus não escuta as minhas orações. E aí a gente precisa tomar posse do conhecimento sobre a lei do eletromagnetismo. Eu atraio aquilo que eu vibro. Eu plantei, eu vou colher. Isso independe, porque Deus me ama sempre. Vai me apoiar sempre. Inclusive vai te dar uns empurrãozinhos aí, que eu sou grata a receber e recebo quando eu tô em dificuldade, mas me mantenho de alguma forma conectada, né, com a espiritualidade maior, com quem pode me ajudar. Então, o primeiro passo é: qual a minha contribuição para isso que está ocorrendo? Que era uma consciência que eu não tinha em 2 vivências que eu vou narrar para vocês agora, daqui para frente, mas que fizeram toda a diferença depois que eu fiquei sabendo. Uma outra coisa muito importante de dizer é que cada pessoa vai acessar um nível, né? E vai trabalhar de uma forma única para si e algumas de forma única também sempre para os outros, que é o meu caso. Então, com a minha experiência, com os meus estudos, porque eu fiz formações, né, cursos, enfim, li livros para aprender a acessar de forma consciente, né, usando um método, enfim, cada um vai acessar de um jeito. E o que é importante pra mim? O que ficou gravado pra mim? Eu sou muito ligada em história, eu sou muito curiosa, né? Então, às vezes eu fico querendo juntar pontos desnecessários. Pra mim, os registros sempre abrem no ponto que precisa ser trabalhado. Então, é aquele ponto de dor. Outra coisa, não é legal a gente procurar saber por curiosidade.
Por quê, gente? Por que a gente tem que estar alinhado com bons sentimentos, bons pensamentos, com sinceridade, com coração puro? Porque tem para todo mundo. Você quer espetáculo, você quer fantasia, você quer... você vai ter. Se você vai trabalhar com seriedade, com humildade, você tá buscando algo nobre, você vai ter também. Então, muito cuidado. Tem as passagens bíblicas, né? Principalmente Antigo Testamento, questão de controle, que é proibido falar com os mortos. É proibido acessar isso ou aquilo. Por quê? Por causa do uso deturpado também, além de outras coisas, de domínio, né? De questões de poder e política, enfim. Mas por quê? Porque o mau uso tá aí, né? Se você não tem uma frequência minimamente elevada, e eu não tô dizendo aqui que eu sou um ser extremamente elevado, mas assim, você entende o que você tá buscando, por que e para quê, você tem um objetivo com essa tua busca, com essa tua investigação dos teus registros, a coisa pode mesmo ser deturpada. Então, assim, qual a conexão? Eu trabalho sempre, qual a conexão com o que eu tô vendo agora com o desafio que eu vou enfrentar ou já enfrentei? O que eu preciso entender? O que isso me traz para que eu mude uma postura, pensamento, sentimento, emoção, postura, para que eu saia dessa roda de repetições de padrões limitantes, crenças, atitudes, enfim. Quando eu comecei a minha jornada na busca por profissionais que fizessem esses acessos, enfim, seja na hipnoterapia regressiva, seja nos terapeutas, né, de vidas passadas ou reencarnacionistas, que se chama, para mim, para eu, Cíntia, pouco importa o nome que se dá, né? Eu quero saber o que eu vou fazer com os resultados, o que isso vai me acrescentar. Mas houve um tempo em que eu acessei, eu recebia informações, mas eu não... de profissionais que eu busquei, mas não tinha uma conexão com o meu momento, ou com o que eu estava sentindo, ou que era uma mensagem que depois, alguns anos depois, foram fazer sentido, mas no momento não, isso me frustrava um pouco, né? Tá, o que eu quero saber dessa historinha aí? E por que isso acontecia? Primeiro, as pessoas também não conseguiam fazer esse link e direcionar, né? Segundo, porque eu também não tinha expansão suficiente, então era bem o início da busca e eu queria entender, sabia que poderia ter algo ali pra mim, mas eu não sabia às vezes fazer os links com o desafio atual e nem como isso poderia contribuir de fato, né, na prática. Por quê? Por pura desconexão também, né, gente, por falta de comprometimento. Eu nunca fui uma pessoa que achei assim, eu vou pagar um profissional e ele vai resolver a vida pra mim. Não, não é isso. Mas às vezes, e por isso que eu trabalho muito dessa forma com a participação da pessoa que me procura, porque às vezes a gente não sabe como fazer esse link aí. E ele é extremamente importante, na minha opinião, para quem trabalha com terapia regressiva e tudo mais. Ou progressiva, enfim. E quando eu comecei a fazer esses links, a minha vida foi dando saltos. Eu disse, aqui eu tô errando por isso aqui. Ou passei por isso aqui por causa daquilo lá. E eu continuo me sentindo assim. E preciso fazer diferente ali e aqui. Sei que essa conversa tá um pouco entroncada nesse início, mas é importante, gente, porque senão as pessoas pensam assim, todo mundo quer ser rei, rainha, quer ter tido uma vida esplêndida, de repente ser um personagem histórico famoso, né, da nossa história mundial aí, mas pouquíssimas pessoas querem se olhar e se reformular, se redescobrir, se transformar internamente, que é o maior desafio e também o maior sucesso que você pode ter alinhando, né, o teu pensamento atual, teu sentimento, a tua emoção com lições já aprendidas ou compreendendo o que a tua energia te trouxe ao longo do tempo e o que você pode fazer com isso. Vamos lá então, para não ficar tão chato, vamos dar início a uma história aí. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem que buscava bastante espiritualidade, se sentia já em paz com algumas coisas,
mas tinha algo que incomodava ela. Ela tinha um certo pânico quando algum homem negro, jovem, se aproximava dela e ela estivesse sozinha em uma rua, em um estabelecimento comercial, em qualquer lugar assim. Ela tinha o corpo automaticamente parava. Com o passar do tempo, as coisas foram se tornando cada vez mais claras na vida dessa jovem, ela já não era mais tão jovem assim. E isso foi uma coisa que sempre ficou registrado na vida dela, porque ela vem de uma família bem miscigenada, então a avó paterna negra, tio, padrinho de batismo, madrinha de crisma, pessoas que ela escolheu estar com ela, amigos da cor preta, da raça negra, e ela não entendia por quê. E um dia, essa moça já em buscas aí profundas, chegou em casa, depois de um episódio, de estar atravessando uma rua sozinha à noite e ter se assustado com a aproximação de um jovem negro forte ao lado dela, que não fez absolutamente nada com ela, mas a deixou assim com uma sensação muito ruim, inclusive física. Então essa mulher chegou na sua casa e foi fazer o que eu digo que é extraordinário, que eu aprendi a fazer e me serve muito. Foi conversar com Jesus, foi conversar com quem pode resolver a questão. Então essa mulher se emocionou muito e em prantos ela pediu para que fosse mostrado a ela o que causava esse pânico que deixava ela tão mal, de sentir no corpo essa repulsa, esse medo, esse pavor, quando um homem com essas características se aproximava dela. Eis que essa mulher se senta, chora copiosamente, relata tudo isso. Pô, mas eu sou uma pessoa que eu não sou racista, eu não entendo por que dessa postura minha. Se recriminando mesmo, né? Por que eu ajo assim com esse perfil? E depois que a pessoa se acalma, respira um pouco, fecha os olhos, abre uma tela mental, onde vai passar um filme aí, uma história breve, mas extremamente dolorida. O que aconteceu? Essa jovem era filha de um senhor de escravos. Este homem era um americano, eles residiam no interior dos Estados Unidos, e ele comercializava, ele criou um centro, né, de distribuição. É horrível falar isso, mas eu não tenho uma outra... Perdoem, gente, as palavras conforme eu for colocando, talvez não sejam as mais adequadas, fiquem com o cerne da história. Um mercado escravagista, então ele era um mercador escravagista, ele recebia esses escravizados que chegavam, né, do continente africano de navio, armazenava essas pessoas, né, nessa propriedade, que era uma propriedade rural, mas não era uma propriedade rural como no Brasil aqui, né, era um árido, assim, parecia uma coisa assim, bem velho oeste, bem seca, as terras áridas, então, e ele exportava essas pessoas para interessados, não só nos Estados Unidos, mas também fora desse país. Então era algo bem pesado, não era pouca gente, eram milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas. E esse homem tinha uma família, e essa família era composta por diversas mulheres. Dentre essas mulheres estava esta, que tinha todas essas reações aí na vida atual, quando se aproximava de um homem com essas características. Eis que mostra, então, a cena já vai para um grande incêndio. Eu me lembro muito bem das vestes dessa moça, era um vestido azul escuro, bem pesado, como se fossem aqueles veludos antigos. Era uma época mais antiga, na varanda de casa, com outras pessoas em volta, outras mulheres da família que depois já tiveram outras experiências de vida, de reencarnação com essa mesma moça. E durante uma revolta com aquele mercador
que era um homem bastante arrogante, bastante irracional, bastante cético, né? Era uma consciência bem rudimentar. Houve uma rebelião desses homens escravizados, eram homens, mulheres, mas predominantemente homens, e eles atearam fogo na casa onde essa família residia, e o fogo consumiu a propriedade, não só na casa, mas em outras construções paralelas que faziam parte daquele complexo ali, e as mulheres foram violentadas. Dentre as mulheres violentadas, essa moça foi violentada. Só que, tamanha surpresa que aí já vem um desdobramento espiritual. Essa consciência, né, que cometeu esse ato se apresentou, e aí sim foi possível ver um homem jovem, forte, muito bonito, e ele pediu perdão e se desculpou. E naquele momento ali houve um desbloqueio muito grande energético dessas duas consciências envolvidas. 3, na verdade, fora todas as outras, porque, gente, quando eu abro um registro desses, com o auxílio da espiritualidade, todas as consciências que estão aprisionadas naquele momento, elas recebem auxílio. Então é um trabalho imenso da equipe espiritual que eu não sei nem narrar para vocês, eu não posso contar aquilo que eu não tenho 100% de certeza, né? Mas eu brinco que a gente sobe a frequência para encontrar o céu que desce a terra e conduz aí todo mundo que está envolvido nessas questões aí para um local divino na criação. Por que eu falo um local divino na criação? Alguns são encaminhados para hospitais astrais, outros são encaminhados, cada um para onde a sua frequência, né, precisa, exige, é atraído para algum, mas todos para receber socorro, entendimento, instrução, cura, entender por que se colocou naquela situação e, quando possível, né, ser reintegrado à consciência maior a que pertence. Então houve esse encontro aí dessa moça com esse rapaz, ambos se emocionaram muito, a energia foi desbloqueada. Nesse dia foi muito emocionante porque houve um trabalho energético de grande monta, todas as consciências envolvidas ali foram assistidas e houve um grande entendimento. É uma sensação que é muito difícil narrar para vocês, porque é uma sensação de cura, de paz, de libertação, de entendimento, enfim. E feito isso, aquele peso, aquela angústia, aquele trauma, ele teve o seu quantum energético exaurido, que é o que eu digo, né? Esses registros, eles têm uma carga energética ali que está caminhando com você. Enquanto aquela carga não é exaurida, ela não termina, ela não acaba, ela não se esvai de uma forma positiva, aquilo fica te acompanhando. Então, até onde eu sei, todos os socorridos, os resgatados foram bem, foram para algum lugar, foram assistidos. E essa moça nunca mais teve esse problema. Nunca mais teve esse pânico, esse choque elétrico no corpo quando percebia alguma movimentação próxima de si, de uma pessoa com essas características. Importante dizer, gente, sempre, que a lei de ação e reação, né, a colheita, você plantou, você vai colher, as consciências envolvidas, elas sempre podem optar por fazer diferente. Mas a consciência que que acabou construindo um karma, que acabou agregando carga negativa para si, ela sempre vai encontrar alguém para fazer com que essa energia exaure também. Então, com essa fala, eu não quero justificar nenhum ato, né? É bom deixar isso muito claro. Nenhum ato de abuso, do que quer que seja. A gente sempre pode escolher fazer diferente. Mas a pessoa que tem uma carga negativa para exaurir, ela vai acabar invariavelmente encontrando com outra pessoa que tem aquela energia para apresentar para ela, e muito dificilmente vai escolher fazer diferente, tá, gente? Isso se dá justamente por causa do nosso grau evolutivo, e é por isso que a humanidade está presa.
E é por isso que a gente não conseguiu ainda se libertar, que é o entendimento do que Cristo fez, né? Do que Jesus fez. Quando ele diz que é para você dar a face de novo, e de novo, e de novo, ele não quer dizer que você não tem que reagir, mas é a ação pela não ação. Você escolhe conscientemente quebrar aquele ciclo. Que foi o que ele fez, né? Ele podia ter reagido lá na crucificação muito antes até. Mas ele fez diferente. Ele, não, eu vou provar que pelo amor eu consigo fazer completamente diferente e ascender. Sair, né? Sem mácula. Perdoar. E essa lição é a principal que a gente, na minha humilde opinião, precisa se esforçar para entender. Eis que tudo muito bem, muito bonito, e houve uma paz muito grande, uma serenidade muito grande nisso tudo. Essa consciência masculina se libertou e a consciência feminina envolvida também. E essa moça, essa mulher, na vida atual, também não teve mais essa questão aí, esse medo, esse trauma. Então veja como é forte, né? Esses registros, eles ficam pairando no teu campo de uma forma muito potente até que tu possa olhar para isso. E isso só foi possível por quê? Porque essa mulher pensou o seguinte: não tem um fundamento lógico, racional, plausível, para que na minha vida atual, na minha experiência atual, eu tenha esse tipo de sensação. Eu esteja passando por essa vivência que me incomoda muito. Então, o que pode acontecer? O que pode ter acontecido? O que em mim contribui para que eu tenha esse tipo de medo, esse tipo de pânico? Então, quando a gente faz as perguntas certas, as respostas chegam. Nem todo mundo vai ter uma abertura de registro dessa maneira, mas daqui a pouco você vai encontrar um livro, você vai assistir um filme, você vai assistir uma série, um amigo vai te indicar alguma leitura, enfim, a resposta ela vai chegar para você. É importante que você permita que a energia se exaura. Então, assim, a gente fala em cartazes, né? É os choros, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é você passar um pouco mal por algum período, mas que você se permita sentir para que essa energia seja liberada. E quando a gente tem consciência, quando vem a história pronta ali para você, com você ali, você vendo, sabendo, ou que você consegue contatar alguém que consegue fazer esses acessos e te mostrar, né, a história, para que você compreenda o seu papel, né, nesse roteiro fantástico que é a vida, tudo fica mais leve. Você desbloqueia diversos níveis de consciência na tua vida, você olha a vida, você olha a relação com as pessoas de outra forma. Então, foi uma passagem muito bonita. E essa passagem é minha, né? Essa moça, essa mulher aí sou eu. E foi num momento muito interessante, onde eu tava numa busca muito forte. E eu disse para Jesus, isso eu não admito. Hoje, eu ter esse tipo de fobia, de sentimento, quando uma pessoa se aproxima dessa forma, não é certo, não tá interligado com outras experiências que eu já tive aqui agora. E aí eu tive a graça de receber todo esse auxílio e de saber um pouquinho mais de mim mesma e das minhas vivências aí. Isso te deixa mais sábio, mais forte, e você aprende que a vida tem momentos muito difíceis, muito duros. A humanidade, a história da humanidade, gente, é muito difícil, eu vejo assim, muito brutal. Mas também ela pode ser muito bela e muito forte e muito transformadora. A gente tá num momento em que eu sempre digo, a gente não tem que se esconder atrás da luz, tá? A luz, ela sempre vai iluminar as sombras. E é esse o desejo, né? É desejável, a gente só consegue ser luz quando a gente integra as sombras.
O que é integrar as sombras? É saber dos meus defeitos, daquilo que não é tão legal, tomar consciência e não permitir que isso me domine nos mais diversos níveis. Então a gente vive também essa questão da positividade tóxica, né? Jung já dizia que ninguém se torna um iluminado por imaginar figuras de luz e ficar ali meditando, repetindo mantras ou fazendo qualquer outra prática sem olhar para aquilo que te dói, para aquilo que é difícil em você. E eu queria deixar vocês hoje com essa reflexão, assim. Recebi alguns comentários bem legais no vídeo anterior e eu quero trazer para uma análise um pouquinho mais profunda esses comentários no próximo vídeo. Hoje era mais rápido mesmo, mas eu queria contar muito essa história, porque foi algo que veio à tona em um período bem específico da minha vida, foi bem pesado, e consegui desbloquear toda essa vivência e foi um presente muito grande que me trouxe segurança, qualidade de vida, leveza, né? Entender que você não tem que julgar o outro e você não tem que se julgar, porque a gente não sabe a nossa história completa, assim como a gente não sabe a história completa do outro. Então, agir, quando Jesus diz não julgueis, é pro teu bem, não é pro bem do outro. Quando ele diz orai e vigiai, não é para vigiar a vida do vizinho, ou para vigiar que algum mal vai te suceder, alguém vai te atacar, que tem um inimigo. É orai e vigiai. Quando você vigia você mesmo, você se dá conta daquilo que você precisa de auxílio, que você precisa melhorar, que você precisa entregar, né, dividir, compartilhar. E quando eu digo precisa, não é uma imposição, é uma realidade, é um fato. Ou a gente faz, ou a gente não progride. E quando você começa, você não quer mais parar, porque é libertador. É libertador. Então, tudo que a gente plantou de difícil na vida de alguém, a gente vai colher em algum momento. E isso não é castigo divino. É uma lei imutável do universo. Você colhe aquilo que você planta. E a gente traz muito isso para ações. Mas isso tem muito a ver com a forma como nos sentimos. Então, ter consciência de como você pensa, de como você sente, das tuas manias, dos teus preconceitos, dos teus medos, vai te trazer diversas chaves para a libertação e expansão de consciência. Desde que você aguente, queira e se proponha a ver, sentir e passar pelos processos. Porque tem coisas que são difíceis, né? Mas são libertadoras. Tem uma frase de, se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila. Eu não sou muito boa de memória, tá, gente? Com nomes. Mas é o seguinte, ela fala assim, que é justo que muito custe o que muito vale. E eu digo para as pessoas que não têm atalho. Você não vai melhorar enquanto ser humano se você entregar a solução da sua vida para qualquer profissional que seja. Isso não quer dizer que você não deva buscar ajuda. Tem muita gente que trabalha, né, hoje nas mais diversas áreas, inclusive eu, dentro da área holística, né? Mas o teu caminho, ele só tem força quando você coloca o teu pé, quando você dá o passo, quando você quer. Então, delegar demais não é legal. Outra coisa que eu digo muito para as pessoas, eu sou uma pessoa que sempre gostei de ler desde criança, eu incomodava muito por leitura e continuo uma leitora. Se você foi alfabetizado, se você teve essa bênção, essa dádiva, hoje a gente tem a oportunidade dos vídeos aqui, que é maravilhoso também, né? A gente consegue conversar, enfim. Mas se você foi alfabetizado, leia. Leia, gente, é muito importante. E a leitura é um momento que te traz pro presente, ele te traz pro agora. Quando você dedica alguns minutos do teu dia a ler,
e a focar e a refletir sobre o que você está lendo, você está trabalhando a expansão da sua glândula pineal, você está trabalhando todo o teu cérebro e você está ali presente, você pode se sentir fora todo o conteúdo que você vai absorver. Então, estude, assista vídeos, leia, procure auxílios, procure recursos, técnicas. O que você sentir, geralmente as pessoas dizem, não tem um caminho certo. O caminho certo é o teu caminho. Eu não sei por onde começar. Começa sempre pelo que tá te chamando a atenção agora. Isso não quer dizer que você vai se jogar de cabeça, assim, né? E que aquilo se torne uma... Não. Testa, experiencia, né? Busca pra ti. Isso vai te ajudar muito. E aí tem força, porque você tá vivendo. Porque as coisas, elas só se tornam verdades, ela só é real quando você vive. E infelizmente a mesma tecnologia que nos proporciona um momento como esse aqui é aquela que nos tira do eixo. Então eu ficar ali rolando o feed o tempo inteiro de notícias, acompanhando a vida das pessoas, sem que aquilo me agregue algo, sem um objetivo claro, né, é muito prejudicial. E a gente está vivendo essa era, né, dos jogos eletrônicos de forma muito forte. Então eu quero incentivar aí que vocês busquem também através da leitura. Eu já fiz um vídeo indicando, mas eu vou sempre indicar, gente, porque pra mim é um divisor de águas. As Cartas de Cristo é um livro que ele não é oneroso, ele não é caro. Ele é um livro que, na minha opinião, traduz exatamente como a consciência crística veio se manifestar, para que realmente ela veio se manifestar. É um livro muito bonito, é um livro fácil de ler e é um livro que ele precisa ser relido várias vezes, assim. E eu acho que por hoje é isso. Eu quero que vocês comentem, me digam aí se aconteceu já algo parecido com vocês, como vocês se sentem. Se alguém quiser compartilhar aí algum medo, alguma fobia, algum preconceito, alguma coisa que traz no seu íntimo. E pensem nisso que eu falei pra vocês também. Se eu amo demais alguma coisa, eu já tenho um vínculo com ela. Se eu detesto demais alguma coisa, eu também tenho um vínculo pendente com ela. O equilíbrio, gente, ele é neutro. Ele traz a paz. Então, às vezes a gente pensa que ser feliz é estar eufórico, né? E que estar triste é estar depressivo. Não. Tanto a euforia quanto a tristeza extrema são ruins, não são legais. A gente ter um equilíbrio emocional, energético, exige que a gente saiba cada vez mais da gente. Então, por onde eu começo? Por hoje, fazendo a listinha aí de como eu me sinto, quando, com quem, onde, por quê. E o que talvez isso esteja tentando me dizer, para que eu estou passando por essa vivência. Enfim, temos infinitos assuntos para tratar. Eu agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo. Me deixa aí embaixo alguma dúvida, alguma colaboração aí, se faz um pouquinho de sentido o que eu contei para vocês. Até mais!